Vidas negras importam. Pesos e medida. CUT. Todo mundo, uma hora, esbarra com seu código de barras. Percebe seu preço, muito abaixo do combinado. Quando alugou sua força de trabalho por necessidade, doença, locou sua mente por essa ou aquela crença. Todo mundo, uma hora, esbarra com seu próprio código de barra e pensa se compensou ou compensa sua autossentença, ou até onde se sustenta o escarnio, a indiferença. Todo mundo, uma hora, esbarra com seu próprio código de barras. Pesos e mordidas. Cut. Salve, meu nome é Plínio Camilo. E hoje eu tenho o prazer de estar oferecendo essa conversa que vamos ter para Luana Rodrigues, Mia Rodrigues, Anita Rocha e Giovana P. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com Matheus Costa. Salve, Matheus. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Aquele clássico ligar o microfone. Boa Bem-vindo, noite, querido. bom dia, boa tarde, né, para Boa- quem nos ouve. Uma satisfação estar aqui no Notas de Escurecimento, né? Um grande prazer estar aqui com o Plínio. Nossa, o prazer é todo meu de a gente estar podendo conversar, conhecer. E aí, por favor, Matheus, se apresente. Vamos lá, né? Então, chamo Matheus Costa, sou professor, sou escritor, sou também gestor, sou pesquisador. No momento, eu estou fazendo uma pesquisa pela CAPES, onde a gente está fazendo um mapeamento das práticas de educação antirracista que dão certo, que estão dando certo aqui no Distrito Federal, né? Essa também é uma marca assim bem bem forte em mim. Me considero um homem negro de periferia, né, da periferia aqui do Distrito Federal. Quando a gente fala, né, do Distrito Federal, muitas vezes só vem Brasília, ali a Esplanada, né? Mas as pessoas não imaginam o quanto existe vida, né, às margens disso. Então isso marca bastante a minha trajetória. Para além disso, também eu sou professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, já vai fazer 11 anos. Tenho uma trajetória bacana dentro da rede pública aqui. Desses 11 anos, boa parte eu fui diretor de escola. Eu fui diretor 6 anos de uma escola chamada Centro Educacional São Francisco, mais conhecido como Chicão, uma escola de ensino médio. E a gente também tem um trabalho com socioeducação, onde a gente atende os menores infratores dentro da Papuda, né, a famosa Papuda. E lá a gente faz um trabalho bacana, lá tem uma pedagogia um tanto diferente, porque lá a gente trabalha com projetos. Então, os estudantes, quando eles são pegos para o sistema, né? A gente trabalha essa perspectiva de continuar o estudo dele até ele receber uma sentença. E aí por isso tem essa dinâmica diferente, né? Acho que para além disso também eu estou num momento bem importante assim, da minha carreira, que eu estou responsável por implementar uma política nacional, que é a política nacional de educação para as relações étnico-raciais e educação quilombola. Isso tem sido assim, bem significativo, principalmente estar em contato com a educação quilombola, porque tem me mostrado todo um Brasil que está coberto, vamos colocar assim, né? Mas um Brasil muito profundo, um Brasil que precisa ser revelado. E é uma coisa inédita que está acontecendo, porque nunca no Brasil se reuniu toda essa comunidade quilombola para implementar uma política nacional. Então, de alguma forma, é uma experiência, um primeiro experimento, né? E que eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse marco histórico para o país. E para além disso também, eu sou mestrando da UNB, né? Estou fazendo mestrado em geografia, né? Em educação, na educação, na área da educação, educação para ensino de geografia. E que também tem sido muito importante para estudar e sistematizar toda essa minha trajetória aí na educação.
Acho que é isso. Não, não é isso, não. Porque você só pisou um montão de questões, de perguntas, pelo menos para mim, assim, que eu que prometi que ia Aham, ficar quietinho, assim. ah, tem essa história, assim. Esse, um primeiro ponto que você uhum, colocou, pelo menos me realçou, vários. é, Eu não sei se eu vou aham, conseguir retomar todos, então peço desculpa. Mas um ponto que é aham, assim: o que é ser negro na periferia do Distrito Federal? Porque nós de aham, fora a gente conhece só o Distrito Federal, e olhe lá. aham, O que é aham. ser negro no, na periferia do Distrito Federal? Bacana, essa pergunta mexe muito comigo porque fala muito também da minha trajetória, né? Inclusive influencia muito os meus escritos, né? A maioria dos meus escritos são desse olhar que eu carrego enquanto um homem periférico, assim, né? Nessa minha trajetória de vida, de escritos, né? As escrevivências, né? Como diz a nossa Conceição Evaristo, é, eu carrego muito esse olhar para como que a gente se organiza, isso que a gente chama de Distrito Federal, Brasília, né? E Brasília, eu acho que assim, como as grandes metrópoles do país, ela é muito marcada pela falta de um direito fundamental, que é o direito à cidade. Então, o direito à cidade, ele atravessa muito os meus escritos, né? Então, eu sempre tive esse muito pulsante, assim, dentro de mim, mas quando especificamente eu me encontrei no Centro Educacional São Francisco, uma escola que dá muito valor à arte e à cultura, eu me vi nessa necessidade de escrever mais, né? E foi bem significativo, assim, quando eu tive meus primeiros contos, as minhas primeiras crônicas e poesias publicadas. Aí já quero até trazer um destaque, que é um trabalho que a gente tem aqui no DF, que se chama Poesia nas Quebradas. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Então, o Poesia nas Quebradas, ele é um livro que é organizado por um coletivo aqui do Distrito Federal. É, e esse coletivo busca justamente dar destaque para para as pessoas negras que escrevem, né? Principalmente as pessoas de periferia. Então, viver aqui no Distrito Federal enquanto um negro de periferia me atravessa muito essa luta por esse direito que é fundamental. E eu acho que é um direito que é dos mais negligenciados, né? Que é o direito à cidade. Então, o direito de você se organizar dentro da sua periferia, você viver a cidade, porque a gente ainda é muito marcado por ter que acordar todos os dias, muito cedo, para ir pegar um ônibus lotado, para fazer Brasília acordar, né? Então, aquilo que a gente vê na TV não existiria se não tivesse a periferia acordando todos os dias cedo, indo para lá, para o grande centro, né? Buscar a sua sobrevivência e muitas vezes voltar para casa só para dormir. E aí eu aproveito aqui para recitar um dos meus primeiros escritos, assim, que eu acho que fala fala muito disso, que é ser um homem negro na periferia do DF. Então essa foi a minha primeira poesia que foi publicada. Favela carente de favelados. Todos os dias embarco em um navio negreiro entre vários, com centenas de itinerários. Destinos distintos, vejo pessoas, mal sabe que viemos de um lugar comum. E no desembarque já sinto um peso, não da pressão atmosférica, mas da pressão por produção para ganhar meu pão. E se não deixo de dormir, jamais ganho o pão dormido. Olha a incoerência. E ao voltar para a cidade som, me deparo com as notícias da mídia. Assaltaram ali, mataram acolá, estupraram bem cá, enfim. Nunca tenho tempo para averiguar. Quantas horas extras poderei fazer o final de semana, já que me é remunerado? Passo os dias pensando em trabalho. Esse sagrado tempo de descanso físico, quero repousar com a minha mente a repouso e meu corpo engessado pelo medo adquirido, ao acreditar nas notícias que não pude conferir. A cidade é feita de barracos. A comunicação violenta é a mais eficaz. Evolui desde a escravidão. Não só atendi sem um barraco, não só atendi no supermercado, no posto de saúde, na secretaria da escola. O lazer aqui é ligar a TV. E quando o enjoo, o que me atrai vem de fora. Fora de mim,
fora daqui. E mais uma vez embarco no navio negreiro. Uma felicidade vendida. Uhul! Mas, olhando para trás, deixo meu lugar. Quando deixei de te amar, cresci e vivi ali. Minha infância foi ótima. Recordo-me das brincadeiras nas ruas, das conversas com os vizinhos. Me bate um desespero. Onde é meu lugar? Na cidade de trabalho ou na cidade de dormitório? Vim sem identidade. E não quero resumi-la a números. Mas eu farei um resgate. Na próxima parada eu desço. Vou voltar para minha favela e lutar. Beleza, querido, beleza. Beleza. Beleza, então vamos pontuar sempre isso. Uma Aham, questão, uma resposta e um poema de tá. você. Legal. Tem dois pontos ainda mais para escurecer, porque é bem Uhum. interessante isso. Falamos desse negro, desse homem negro nessa periferia. E é o assunto do programa. Como é esse homem negro da periferia sendo diretor de uma escola? Nossa, é puxado porque foi muito cedo, né? Eu me tornei diretor da escola com 24 anos. Então, teve toda aquele estereótipo, né, que eu quebrei. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, né? Quando a gente imagina um diretor, principalmente um diretor de escola, já vem um imaginário, assim, na cabeça das pessoas, né? E, e isso eu tinha que quebrar todos os dias, né? As pessoas tentando legitimar, né? Ah, esse é o diretor da escola. Não, porque tinha professora que o jaleco dela era mais velho que o seu, que você, É, né? Esse, é, esse é o momento, assim. foi muito isso que eu tive que enfrentar, assim, né? Que se as pessoas falam que eu tinha que matar um leão por dia, assim, que às vezes eu tinha que matar dois, três, né? Para impor minha autoridade dentro do espaço, dentro do lugar. Mas eu acho que eu consegui, assim, quebrar esses estereótipos muito com o trabalho, né? Então, foi muito desgastante, assim, o período, mas foi muito engrandecimento, assim, porque eu sinto que eu pude me ver, né, enquanto uma pessoa negra no lugar de autoridade. Eu acho que é o que mais a gente carece, assim, para a gente quebrar a estrutura racista, né, que a gente tem no nosso país, né? Das pessoas verem, reconhecerem que pessoas negras podem sim ocupar lugares de poder, podem é, colocar sua autoridade, né, dentro de um espaço escolar. Então, então acho que é isso. Eu quebrei estereótipos, né? Então, isso era muito marcante, principalmente nas reuniões, né? Onde reuniam todos os diretores e muitas vezes eu me sentia assim um tanto acuado, porque você olhava para o lado e você não via, né? Pessoas negras, a maioria dos diretores de escola sendo pessoas brancas, pessoas mais velhas, né? Então, eu acho que quando eu me tornei diretor de escola, me caiu muito a ficha do racismo estrutural que a gente ainda vive no nosso país. Sim, porque professores, professora nós temos, aí é na questão da direção é ralentado mesmo. É ralentado mesmo, assim. Beleza. Um poema para a gente fazer uma pontuação, por Pode favor? ser, pode ser. Como tenho esse trabalho com a juventude, né? Eu vou ler essa poesia que foi publicada no Poesia nas Quebradas, né? Então, essa aqui foi uma poesia que eu senti de fazer. É, eu tenho um projeto, eu esqueci de falar isso, né? Eu tenho um projeto que já tem também 10 anos, que se chama Escola na Rua. E foi interessante que esse projeto ele nasceu numa greve de professores, onde o governo do Distrito Federal aqui na ocasião estava querendo colocar organizações sociais para administrar as escolas, né? Algo parecido com o que o Tarcísio acho que tem feito em São Paulo. Não quer fazer e sempre querem fazer, né? É, Aquela coisa que acha é, essa questão meio que começou no PSDB e teve aqui na é, saúde, de que isso, terceirizar é melhor, e aí querem isso, terceirizar a saúde e a educação. exato. São fundamentais, né? Acho que são serviços básicos que jamais devem ser Não, privatizados, né? E não. aí, a minha luta, quando foi para entrar na greve, não foi só por uma questão salarial. A pauta maior da minha luta tinha sido
na ocasião, lutar contra essa privatização da educação. E aí a gente entrou na greve, ao invés de dar aula na escola, a gente foi dar aula na rua. E aí começou, para nossa surpresa, mais do que estudantes, vieram as lideranças da cidade, né? E eu moro especificamente aqui em São Sebastião, onde também fica a escola, né, que eu pude ser diretor. E São Sebastião é muito invisibilizada dentro da história de Brasília, porque São Sebastião forneceu praticamente todos os tijolos para a construção de Brasília. E ninguém ouve falar, né, de São Sebastião. Então começou a vir essas lideranças para assistir, quem são esses professores que estão dando aula na rua, né? E eu pude me conectar com essa história de São Sebastião. E numa dessas rodas de conversa que a gente fez, um estudante fez um comentário assim que me marcou muito, né? Como que é São Sebastião? Como a gente perguntou, como que é São Sebastião para você? E São Sebastião nasce dessa resistência, então não é uma cidade que é planejada, né? E aí ele falou uma frase assim que foi icônica e marcou, eu senti a necessidade de escrever sobre isso. Ele falou assim, que São Sebastião para mim é carro na calçada e pedestre na rua. E aí isso me marcou, você fala, eu preciso escrever sobre isso. E aí originou essa poesia aqui. Acorda, juventude periférica. Acorda, acorda, juventude periférica. Senão o sistema leva uma leva, sobra nem gente honesta para contar o início dessa conversa. E assim nos fizeram, sujeitos sem identidade, sem olhar crítico para a realidade. Cadê? Cadê? Cadê o nosso direito à cidade? E por aqui é assim, eu mal posso andar. É carro na calçada, não dá nem para caminhar. Fora quando eu sou confundido com o pretinho bandido capaz de te roubar. Mas não se iluda, não. Eu já te vejo como irmão que está na mesma situação, lutando por um pedaço de chão. E eu sei, é tudo culpa da especulação, que está construindo casa sem precisão, loteando chácara, nascente até Ribeirão. Mas um dia a gente constrói uma fortaleza que não vai reinar a pobreza, onde o amor e o respeito prevaleçam. Mas largue o celular, desocupem o centro, desocupem o bar, para a natureza meditar, seus chakras alinhar, para Deus a sua vida encontrar. Mas antes que esse papo fique careta, vamos deixar de lado todas essas tretas para que o lugar de reis e rainhas, chamado periferias, possa reinar. Oba! Oba, querido, parabéns, parabéns. E aí uma conversa que puxa a outra, e é isso que Ah, tá vindo. Perfeito. sim. Nós falamos, só fazer os melhores momentos. Ah, Falamos desse homem negro na periferia, falamos desse homem negro na direção, né? ah, Exercendo num poder serviço, né? Né? Porque não é é, um poder, é um poder serviço de ah, ser um diretor, porque não se tira, ó, né? As coisas não ficam todo mundo obedecendo, você está servindo também aqueles outros para dar condições. E aí você vai trabalhar com ah, adolescente mentira educativa. O que é um negro de Brasília, da periferia, trabalhando com meninos da, em medida educativa. Outra questão também que eu achei bacana você ter assinalado é isso. Você era diretor de uma escola que era do seu bairro, né? Você foi professor de uma escola que era do seu bairro, que é o ideal daquela questão dos professores, né? Você, né? Pelo menos está próximo. O ideal é receber bem para você fazer tudo isso. Mas você também está sendo diretor de uma escola. Você é diretor todo dia, né? Segunda a segunda, ah, né? Porque você é indo na padaria, ó, o diretor ali, né? É, essa é a truque. aham. É bem isso. E a gente chama é, a socioeducação dentro da Papuda de UIPS, né? Que é a Unidade de Internação Provisória de São Sebastião. E é aquele Aqui é também marco no de... bairro, que é também no mesmo É, bairro. também no mesmo bairro. E é chocante, né? Porque, Não. assim, você chega dentro do sistema, você vê praticamente corpos negros, né? Corpos negros de periferia, que têm as suas histórias muito marcadas por uma falta realmente de assistência, assim, de um projeto para a juventude, né? E muitas vezes as pessoas que vão para lá encontram um projeto de vida, assim, dentro do crime, né? E fica muito marcado por ser majoritariamente pessoas negras, né, encarceradas. E aí, para a gente dar.
vazão para essas histórias, para essas escrevivências, né? A gente fez um livro, que é esse aqui também que tem um prefácio meu, que é Canto e Conto pelos Cantos da UIPS. Esse Olha, aproximando aqui, acho que tá legal. Não, se afastar é melhor a imagem. Aí, melhor, isso. né? É, É, aqui, né? exatamente. Aí fica. Beleza. E aí esse livro, né, a gente publicou ele em 2021. E é um livro que traz essas escrevivências desses jovens, né? Então, é um livro em que eles contando assim as suas histórias. E boa parte, uma coisa que me marca muito nesse livro é que boa parte são os jovens escrevendo para seus familiares, sobretudo suas mães. Então a gente vê muito que a maioria dos jovens tem histórias em comum ligadas a mães que são trabalhadoras, né? Mães que muitas vezes têm que ir para essa lógica, né? A gente dentro da geografia chama isso de movimento pendular, né? Onde a pessoa volta praticamente para sua casa só para dormir, né? E para a mulher isso é muito pior porque ela tem um terceiro turno de trabalho, colocar assim. Então, muitas vezes falta realmente essa oportunidade, né, da mãe estar mais próxima do filho, né, de conseguir dar uma educação, passar bons valores, né. Então, eu acho que tem muito isso em comum na história desses jovens que vão parar dentro do sistema carcerário e ainda sendo menores de idade, né. Eu acho que outra coisa também que me marca eu vendo esse espaço da socioeducação é como a violência, né, é muito presente na história desses jovens. Então, lá a gente dividiu os jovens por módulos, onde tem o jovem, né, que ele não está alfabetizado, tem um jovem que ele está no ensino fundamental um, no fundamental 2, no ensino médio. E uma coisa que é muito marcante é você ver quanto menos escolaridade, né, mais ele fica fragilizado e isso se mostra nessa organização desses módulos, né? Então, os módulos onde os estudantes têm menos estudo, menos educação, eles são mais cheios, mais lotados, né? Então, a gente quase não recebia jovens do ensino médio, né? Então, para a gente ter uma dimensão de como a educação é muito importante, né? Além Dentro de uma. Não é resistência, mas uma. A vida na rua, ou a vida na clandestinidade, ela não permite você mostrar o não saber como fraqueza. Então tem muito isso do eu sei, mas não quero falar, eu sei, mas não vou ler, eu sei ler, eu sei sempre, mas eu não quero me demonstrar que eu não sei. E a educação é isso, você tem que assumir que não sabe para poder ser educado, né? Então também é isso, uma luta. Na escola normal, né? Na escola, né? E nesse momento de educação nessa socioeducativa, né? E aí, depois disso tudo, eu vi que esses jovens tinham muito para falar, né? E aí eu organizei uma feira literária, chamada Feira Literária Escola na Rua, e justamente com essa perspectiva de mostrar para esses jovens que tem pessoas que lutam pela periferia, né? E organizei um concurso de cartas e poesias. E fiquei muito emocionado, assim, com as cartas, com as poesias que eles escreveram, né? Então a gente fez uma série de oficinas, especificamente na UIPS eu convidei a Cristiane Sobral, né? Ela foi essa parceirona, a gente entrou dentro da UIPS e fizemos essas oficinas de escrita criativa e, e ficou muito marcado, assim, como esses jovens precisam ser ouvidos. Muitas vezes eles só querem ser ouvidos. Muitas vezes é isso. Eles só querem ser ouvidos, de alguma forma serem ouvidos. E isso pôde se refletir nas cartas e poesias que eles nos presentearam. Perfeito, por favor, você abre o caminho. Pode ler alguma, por gentileza? Posso, Por favor. aqui eu vou ler do livro mesmo, que está aqui fácil. E aí, como eles estão numa medida socioeducativa, a gente fez nomes fictícios, né, para eles. Então, Justo. a maioria deles escolheram nomes de super-heróis. Então, tem Gavião Negro, Batman, Homem-Aranha e por aí vai. Deixa eu ler aqui uma curtinha aqui.
Também É, escolheria. é, essa aqui se chama Homem-Aranha. Voar o mundo. A água voa pelo mundo, vê o que ninguém vê. Fica leve, fica perto de sua pureza. Será que eu vou voar um dia? Será que encontro a pureza no ar? Será que vou conseguir ficar leve? Será que vejo o mundo ou o mundo que me vê? Homem-Aranha. Vou ler mais um Ótimo. aqui. Por favor, por favor. Sonhador. Tô passando veneno, que logo vai passar. A minha vida eu tenho que mudar. Vida sofrida, mas vou superar. Enquanto estou aqui, tenho que pensar. Jamais vou deixar de sonhar. Agradeço minha mãe, que não deixou de acreditar. Caçador de Marte. Nossa Senhora, e fica muito interessante isso, né? O texto do Caçador de Marte, vou procurar, vou fazer. É muito interessante. É muito Aham, interessante. É muito. É imagem, muita imagem. Leia sim, mais um, por favor. claro. Vida bandida. A vida é bela, mas não para quem está na cela. Estou numa aula, mas sei que não é perpétua. Para ser feliz e sei que um dia serei, longe da maldade estarei. A liberdade é plena, muitos se perderam por coisa pequena. Estou atrás das grades, minha vida vai passar, e enquanto não encontro liberdade, saberei esperar. Gavião Negro. Com certeza, né? Porque lá, só relembrando, os adolescentes, eles estavam em medida provisória aguardando uma sentença. Então, eles estavam num estado de maior brevidade, que vocês não sabiam, né? Porque não tem isso, né? Não é um mês, não é, tá, ele É, vai passar, vai depender dos trâmites judiciais. Então podia o menino estar ali e ficar muito tempo, porque a ideia, o estatuto pede para que seja breve, mas nunca o é, né? Ou é uma brevidade que é um outro tempo, né? Um tempo talvez de Marte ou de Vênus ou de Plutão, Saturno, né? Não é o tempo necessário desse adolescente nem da entidade, né? Para fazer, e aí muitos saíam, voltavam ou sumiam, né? Dessa questão toda. uhum, É, sim. tá. Não, exato. Por favor. Eu ia falar isso, que normalmente eles ficam de um dia, né, até mais ou menos 45 a 90 dias, que é mais ou menos o tempo que tem essa sentença. Esse prazo, sim, né? Mas né? Devia ser muito mais rápido. Legal, querido, legal. Então vai. Vou fazer aquele primeiro momento para você tomar sua água e pedir licença, pode ser? Pode ser. Beleza. Então, aquele momento mesmo assim, né, que nós estamos, né, pedindo licença e, por favor, assine o canal, veja, deixe seus comentários, né, nos ajude nessa discussão. E aí vamos para o nosso momento griot, né? E hoje a gente eu trago alguém muito caro para estar aqui, para falar sobre literatura. É o Luiz Silva, conhecido como Cuti. Ele nasceu em Ouguinhos, em final 31 de outubro, vai daqui agora, né? E desde cedo demonstrou inquietação intelectual e sensibilidade artística, características que moldariam e moldam a sua trajetória literária, pessoal, militante como um dos mais importantes escritores e pensadores da literatura negro-brasileira, né? Graduado pela Letras pela USP e seguiu carreira acadêmica, obtendo o título de mestre e doutor pela Unicamp, com pesquisas voltadas sobre Cruz e Souza e Lima Barreto, dois pilares da resistência literária negra. Mas falar, né, já falamos bastante do Kut, mas é pensar nessa produção literária estética dele. Kut publicou mais de 23 livros, participou dezenas de antologias, essa participação é bem interessante no Brasil e no exterior. A sua obra transita sobre poesia, ficção, dramaturgia, ensaio, crônica, sempre com forte consciência política e estética. Ele se define como um intelectual orgânico,
comprometido com a transformação social por meio da arte. Sua poesia, que permeia tudo, é marcada por uma linguagem que une o lirismo e a denúncia, com forte presença de metalinguagem e uma crítica à exclusão social. Sua militância cultural é importante. Kuti é um dos fundadores do Cadernos Negros, uma publicação que desde 78, todo ano, apresenta-nos ou uma coletânea, uma antologia de contos ou crônicas, ou, desculpa, contos ou poemas, muito importante. Ele está aí junto sempre, participa de todas, praticamente todas. Também foi colaborador de jornais, tudo. E aí uma outra faceta interessante e necessária do Kut é essa dramaturgia, né? Isso é bem menos conhecido, mas ele suas peças exploram situações limites vividas por personagens negros em contextos urbanos, revelando as tensões entre identidade e exclusão, né? E aí tem várias peças, aí pode dizer Dois na Noite e outras peças do Teatro Negro Brasileiro, reeditado, traz bastante peça. Tenho Medo de Monólogo, uma faca, farsa de dois gumes, muito importante, publicado pelo Ciclo Editorial, né? Kuti faz uma pesquisa também, trabalho, ele tem um trabalho muito interessante, publicou em 1992 um livro, O Velho Militante, de José Correia Leite, muito importante de trazer essa força. Quer dizer, ele acaba aplicando essa sua ação, essa seu, sua arte em todos os momentos. Coach já atuou como revisor de livros didáticos, participou de elaboração também de políticas públicas voltadas à população negra, também compositor, gravou um disco, se procurar, encontramos, com Carlos Assunção, né? Esse é o nosso griot, Luiz Silva, o CUT. E é isso, por favor, assista o canal, deixe seus comentários, né? E aí vamos continuar. Matheus, por favor, chegue-se. Querido, né? Aí, né? Por essa questão do CUT, é um outro ponto importante que você falou. Perfeito. Esse negro está nessa questão, olhando, fazendo essas medidas. E agora, né? Essa ação que você está fazendo com a educação quilombola, né? O que é isso? Como que está isso? Olha, a gente agora terminou de fazer o protocolo antirracista, né? Foi uma produção muito boa. A gente sistematizou, né, que, porque o que a gente via, que tinha muitos casos de racismo dentro da escola que eram negligenciados ou muitas vezes tratados como bullying, né? Então, a gente fez esse protocolo, que é um protocolo, acho que assim, tem muito potencial de não servir somente para escolas, mas servir para qualquer instituição, para qualquer empresa, para qualquer lugar. E quem sabe até virar uma política pública maior, né? Então, a gente terminou esse protocolo, que agora ele está em fase de consulta pública. E a ideia é que a partir agora desse segundo semestre a gente vai começar uma série de formações. Então, a gente vai começar a peregrinar as regionais de ensino aqui locais, as escolas, né, falando do protocolo, né, fazendo essa didática mesmo de como lidar com os casos de racismo que a gente tem presenciado dentro das escolas. Então tá assim desse pé, né? Especificamente em questão à educação quilombola, o Distrito Federal tem assim um quilombo estabelecido, tem lá nos seus arredores, né? Nessa região metropolitana, vamos colocar assim. Então, os nossos entornos aqui do estado de Goiás têm comunidades quilombolas, né? As que estão mais perto, tem uma bem perto, assim, de São Sebastião, que se chama Quilombo Mesquita, que é um quilombo de resistência mesmo, de trabalhadores que, inclusive, ajudaram a construção do DF, né?
E deixei até a dica que tem um documentário muito bom do ele fugiu agora o nome dele, do cineasta Vla- Vladimir Carvalho, se eu não me engano. E ele conta, né, essa história do quilombo que tem resistido, o quilombo Mesquita. Então eles têm muito forte lá a festa do Divino, onde eles colocam as suas tradições, né, para a comunidade. E o outro quilombo, assim, que está razoavelmente perto, fica em Cavalcante, ali perto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é os Calungas, né? Então são os dois quilombos, assim, que estão mais próximos, assim, do Distrito Federal, e a gente tem procurado resgatar a história desses quilombos dentro dessas nossas formações. Falar de necessário e importante, né? De buscar o conhecimento neles, buscar esse conhecimento que eles têm aqui. Bala, E é uma né? história interessante porque quando a gente fala numa questão econômica voltada para o cerrado, né? Logo vem a monocultura, né? Aquela agropecuária industrial. E você vê que os quilombolas são os detentores do conhecimento cerrado. Então, eles, como ninguém, sabem viver no território. Eles sabem que, o que é produtivo, o que não é. Eles têm toda essa ciência do cerrado, né? Isso também tem sido assim muito bonito de se ver, né? Da gente aprender com os quilombolas a sobreviver no cerrado. Certeza, com certeza mesmo. Querido, vou pedir uma licença, mas queria um poema antes. Claro, Pode claro. ser? Eu vou recitar um aqui que me vem também desse olhar da criação na periferia, em homenagem também à ancestralidade. Esse aqui é Meus e Fio. Meio fio, fio inteiro. Casei com uma, outra casou comigo, e meus e fios são. Família é a gente que cria, cocria na periferia, o Zé e as Maria, que no meio-fio sentam. Proseia ao vento, histórias ensino, e um grande ensinamento, os mais velhos são o que são. São de verdade, pois não tem WhatsApp que partilha de verdades adquiridas de berço, bênção, benção. Legal, que legal. Agradeço, querido, muito obrigado mesmo. E é aquilo, vamos continuar. Quem está podendo, está agora nesse momento, né? Deixa os comentários, por favor. Né? É importante essa questão para os nossos trabalhos, o comentário de todas e todos nisso tudo. É importante isso, porque a história é isso. É fazer essa participação. Legal, vamos lá. E aí, nesse primeiro momento, nessa estante preta, o primeiro livro que apresenta é O Beijo do Rio, de Stefano Volpe. Ele foi publicado pela HarperCollins, do Brasil, em 2022. É muito mais do que um thriller psicológico, é uma obra de literatura negra interseccional que mergulha fundo em temas como racismo estrutural, bissexualidade, saúde mental, religiosidade, memória coletiva. Wolff é um dos promissores escritores. A história gira em torno de Daniel, um jornalista negro e bissexual que retorna à sua cidade natal, o Biratã, não, uma cidade fictícia ali construída no interior fluminense, né? E ele volta pela morte do seu melhor amigo, Romeu. A polícia local encerra o caso como suicídio, mas Daniel, movido por um pé de desconfiança, decide investigar por conta própria. E esse retorno marcado pelo conservadorismo, segregação espacial, dominação religiosa, desencadeia uma espiral de lembranças e alucinações, né? E confrontos no passado. O que é bem interessante é a linguagem do Volpe, que ela equilibra um lirismo, uma tensão, são frases curtas, impactantes, que revelam o desespero, a urgência do protagonista, essa estética, que muito tem se falado dessa literatura negra, que nós temos conteúdos e temos uma busca de uma estética, é lembrar isso,
é fragmentada e reflete o estado emocional de Daniel e a desordem da cidade. Há momentos de beleza poética, há um outro momento, quer dizer, no final das contas, o beijo é uma jornada de autoconhecimento, enfrentamento. O suspense é apenas o pano de fundo para uma narrativa sobre cura, sobre pertencimento e resistência. É uma obra que reivindica o direito à complexidade dos corpos negros e desafia apagamentos que a história propõe para as novas formas de contar novas histórias. O Beijo do Rio, Stefano Volpe. O outro é O Embranquecimento, do Evandro Cruz Silva, saiu pela editora Patuá. O Embranquecimento é um romance que não se lê impunemente. Evandro, sociólogo e vencedor duas vezes do prêmio de ensaísmo, ele estreia nessa ficção como uma narrativa que tensiona os limites entre identidade e ascensão social e violência simbólica. O livro acompanha Macária, uma mulher negra recém-doutora em ciências humanas, especialista em artes plásticas, que vive o paradoxo de ser uma pobre qualificada. Expressão que sintetiza o dilema de que muitos negros que ascendem socialmente sem romper com os mecanismos de exclusão. A narrativa se desenrola em São Paulo, entre o centro e a periferia, e é marcada por uma escrita densa, introspectiva e crítica. Macari é filha de uma faxineira e um dependente químico que vive nas redondezas da Praça Princesa Isabel. Sua trajetória acadêmica, embora vitoriosa, é atravessada por uma solidão profunda, por uma sensação constante de deslocamento. Ela desconfia que os garçons dos bares que frequentam ganham mais que ela. E essa percepção revela o abismo entre o prestígio simbólico e a precariedade material que marca a vida de muitos intelectuais negros. A linguagem do romance é marcada por uma prosa lírica, cortante também, né? Silva não se preocupa em agradar o leitor. Ele quer provocar, desconstruir, incomodar. Isso que também é o que é a literatura negra. O Embranquecimento é um romance sobre o preço da ascensão, sobre o que se perde ao tentar chegar lá. E também uma denúncia contundente contra o racismo institucional e uma reflexão profunda sobre a solidão da mulher negra intelectual, né? Evandro Cruz e Silva, O Embranquecimento, editora Patuá. E, por fim, aquela que a gente já está chamando há muito tempo, né? Cristiane Sobral, no seu Tapete Voador, publicado pela editora Malê, em 2016. É uma coletânea com 19 contos que reafirma Cristiane como uma grande escritora, como uma das vozes mais importantes. A obra se insere numa tradição da escrita de si, mas que não é uma confissão, e sim um gesto político, porque falando esse em si, fala de nós, né? O conto que dá o título, Tapete Voador, é uma alegoria sobre o desejo de fuga e transcendência diante da pressão social. Outro conto marcante é O Elevador a Serviço, onde a protagonista enfrenta o racismo velado de uma senhora branca durante uma conversa aparentemente cordial. A tensão e a prática entre o mito da democracia social, né? É muito importante. O Tapete Voador é uma obra que desafia o leitor a olhar para o mundo com outros olhos. E Cristiane não escreve só para agradar, como todos os outros. Ela também escreve para provocar e para libertar. Tapete Voador, Cristiane Sobral. Deixe seus comentários. E aí, Matheus, continue, por favor. Conte-nos. Está nesse momento, está se fazendo com a escola na rua, fazendo todas essas coisas. Por onde caminha? Para onde vai? Para onde vamos? É, pois é, agora, inclusive com Verbo Antirracista, né? Esse livro aí que eu tenho a satisfação de compartilhar um conto, que você também escreveu. Por sinal, me identifiquei muito com o teu escrito, Ah, obrigado. porque eu sou Capricórnio com ascendente em Capricórnio.
Então, assim, terra, Boa! Erra até os ouvidos. Boa. exato. Então, assim, me identifiquei muito. E aí eu tô tomando, assim, a coragem, né? Eu acho que agora vem meu primeiro livro mesmo autoral, né? Só meio coisa minha. Ano passado, eu saí da direção do Chicão, né? Como é conhecido essa escola que eu fui diretor. E aí eu tirei uma licença prêmio e nessa licença prêmio eu sintetizei todos esses meus escritos e fiz um primeiro livro aí chamado Elevador, onde a ideia do livro é eu pensei num livro em que a gente possa mostrar esse elevador social, vou colocar assim, como eu trago essa ideia no livro. Né? Essa ideia de que a gente precisa quebrar com esse estereótipo, né, de parar de dividir o elevador ali do comum, do social, e de alguma forma eu aglutinei os meus escritos voltados muito para o trabalhador, né? Quem que é esse trabalhador? Quem é esse trabalhador de periferia? E será que é possível eu me entender, né, dentro dessa lógica de exploração e ao mesmo tempo me elevar? Né? Ter um elevador no sentido de elevar a consciência, se elevar espiritualmente também. Então, eu sintetizei essas minhas poesias nessa ordem, assim, uma parte voltada para as crianças, outra parte voltada para o direito da cidade, outra voltada para a juventude, outra parte voltada para a negritude, e no meio de tudo isso também escrever sobre amor e sobre espiritualidade. Então, eu estou tomando essa coragem agora de trabalhar na publicação desse livro. E para além disso, também eu escrevi um outro, né, chamado Vírus na Escola, onde eu vivi muitas histórias, né, assim, porque muitas vezes a escola é o Estado mais perto de quem mais precisa, né? Então, o Estado muitas vezes ausente é na escola que vão parar muitos outros casos, né, de violência, de falta de assistência. Então, uma pessoa assim com um mínimo de coração, ela passa por uma direção de escola, não fica muito sensibilizada assim, com o real, que é o real Brasil, né? Então, eu fiz uma série de contos inspirados, né, no que a juventude vive na periferia. Eu juntei esses escritos nesse livro, Um Vídeo na Escola, e eu me inspirando nessas histórias que eu vivi enquanto um diretor de escola, que eu acho que está muito bom também. Eu tô com esses dois projetos aí de publicação, né? Acho que agora, depois dessas experiências, né, dessas publicações, eu tô tomando essa coragem de fazer uma coisa mais autoral. Precisamos, querido. Precisamos. Né? Temos que fazer. É legal estar nesse quilombo, é legal estar com coisa, mas é aproveitar esse quilombo, a gente sempre voltar a ele, esses coletivos, mas também fazer os nossos, né? Pisar os É, nossas terras, assim. exato. Pisar nossas terras. E aí, nos apresenta alguma coisa? Já que a gente tá falando aqui de negritude, vamos de Negro Brasil. Oba! Nego Brasil, meus becos, minhas saídas, meus atalhos, minhas esquinas. Fique esperto, nego, não vai por ali. Nego tá te marcando, vê se abre os olhinhos. Mas te acalma, pera lá. Nego tá afogado, nego quer zoar. Nego na espreita, nego no verso, nego na bandeira, nego na conversa. Nego é o povo, porque nego é popular. Nego é a voz de Deus que se fez no Brasil representar. Oba! Oba! Legal! Estamos aí nesses nossos momentos finais, aquela questão que é, né? Estamos aí terminando de bater essa conversa importante, bem gostosa, que aí, Matheus, quando tiver seus inscritos, vai estar aqui na Estante Preta, a gente vai estar falando dele, né? E uma sugestão, né, que ficou quase óbvia para rever, o CUT. O CUT foi muito interessante porque essa conversa, ele já é um escorpiniano, né? Você imagina, né? Escorpiniano, 31 de outubro, escorpiniano. E aí nós fizemos uma ótima conversa, tem até um diálogo, fazemos uma dramaturgia, né? Um texto dele. Ele me deu prazer também de poder trabalhar. Então é isso, sujeito CUT.
para poder rever tal sinal tudo. E lembrar que essa conversa foi oferecida para Luana Rodrigues, para Ana Rocha, Giovana P. e Mila Rodrigues. E é isso, querido. Eu agradeço a sua gentileza, né? A sua gentileza de estar podendo falar, dividir esses caminhos, né? Não fiquei surpreso, né? Não fiquei surpreso, mas fiquei muito contente, assim, pela sua trajetória, né? Desejando sorte, e mais do que sorte né? Somos parceiros, precisar, estamos aí. Muito obrigado, querido. Também agradeço, né? Uma oportunidade assim, mensurável. É, porque é isso, né? Quando a maioria dos meus escritos eu até pouco tempo ainda deixava ali na gavetinha, ficava pensando, ai meu Deus, será que alguém vai ler, né? E eu acho que é isso, né? Essa coragem que a gente precisa de confiar que a gente está cada vez mais conseguindo se organizar, a gente está cada vez mais assumindo o protagonismo que é nosso, né? E que a gente precisa cada vez mais escrever sobre as nossas vivências, né? Sobre as nossas experiências. E eu acho que é isso que o Brasil tá precisando nesse momento, é Com disso que, certeza. né, que a gente E possa cabe se tudo, né? Cabe cabe. tudo, cabe tudo. Não é só isso ou só aquilo. Cabe tudo para fazer assim. Querido, Exato. muito obrigado. Eu agradeço, né? Eu agradeço. E eu acho que assim, para terminar, eu queria fazer uma homenagem à minha ancestralidade, né? Por Principalmente favor. às minhas rainhas aí, uma poesia que eu fiz pensando muito na minha avó, né? Uma musiquinha que ela cantava. E é que essa eu fiz um trocadilho, né? Com reiki, né? Do reiki, né? Dessa energia que a gente joga com as mãos. Aí eu fiz essa aqui falando de requeijão. Aquele trato de mãe, um pão caseiro, com aqueles ingredientes que só ela tem, com as pitadas de emoções mais profundas. Afunda os dedos na massa que engrossa, sem frescura, vai direto ao ponto. A cantar a canção de Niná, a cantarolar musiquinhas de vó, a massa para polvilhar. O que o povo carrega de boas lembranças. E aquela menina crua puxava a saia da madura, pedindo para comer massa dura e cantar aquela cantiga de Niná. Lua nova, lua cheia, quarteirão, quarto minguante, Nossa Senhora dos Montes, São José, menino Deus. Cristo nasceu para os poderes do divino. São João bateu no sino, a luz do dia apareceu. Termina no pão, só me resta a reflexão. Era um alumiar sobre sua cabeça, uma luz descida do céu. Sobre a terra, sobre nutrientes, suas raízes, mais que seus pés, sua memória puxava. Suas mãos como regadores, vindo do seu coração alado, pulsante fervor, das aveias, puro vigor. Não era somente sobre fazer o pão, não era somente sobre o de comer, não era somente sobre memória, não era somente sobre presente. Depois de já feita a comida, consagro sobre esse requinte o pitaco que faltava, uma boa dose de requeijão. Tá sem som, Plínio. Não, que bom. É porque eu tava. Falei, vai que eu fique suspirando e falando, ai que inveja, queria escrever isso, por isso deixei assim. Querido, muito obrigado mesmo. Agradeço, querido. Eu também, gratidão. Se inscreva Tá. no canal aí. Exatamente. Se inscreva no canal, deixe os comentários. Vão lá, procure pelo Matheus Costa. Muito assim. E muito obrigado, fiquem bem, né? Não se comporte. Até! Até, gente.